Vamos tirar um momento, Ballantyne, e envolver a nossa responsabilidade e privilégio de dar as boas-vindas para a IFEM, que está assistindo ao redor do mundo. No aplicativo da Elevation, no YouTube, no Facebook. Quero ver quem está assistindo. Alguém me traz um telefone com o YouTube. Fiz na das 11h30 fim de semana passado. Quero ver se me deixam pegar o telefone de vocês. Sabe a encrenca que eu posso meter vocês com o telefone em 5 minutos? Quantas mensagens posso mandar no nome de vocês? Quantas más influências eu posso bloquear do seu telefone? Me dá 5 minutos com seu celular e eu arrumo seu futuro e te mando pra faculdade. Eu termino com ele pra você não ter que terminar. Eu mando uma carinha com um beijo. Vamos ver YouTube. Me digam de onde no mundo vocês estão assistindo. Mandem a cidade, o estado, o povoado. Quantos aqui nasceram num povoado? Não é ótima a paz e a energia que eles têm? Olá, Porto Rico, Iowa. Nossa, tá bem rápido. Nova Zelândia. Não consigo acompanhar. Olha que rápido estão escrevendo. Gettysburg, Maryland. Nova York, Leicester, Pensilvânia, Bruxelas, Dakota do Oeste, Miami, Richland, Tampa Bay, Filadélfia, Coreia do Sul, Missouri. Todos os tipos de países. Paquistão, Oregon, África do Sul, Índia, Singapura, Guatemala, Milwaukee, Las Vegas, Dapita, Indonésia, República Dominicana, Jamaica, Chattanooga, Vermont, Filipinas, Charlotte, na Carolina do Norte. Enviamos saudações em nome do Senhor Jesus. Escócia, China, Brasil, Etiópia, França, Lituânia, Costa Rica. Você recebeu uma mensagem. Vou te devolver agora, toma de volta. Vamos lá, vamos agradecer a Deus por todos ao redor do mundo que se unem a nós em adoração. Obrigado, Lu. Ela vai estar pregando em breve. Eu vou dar o microfone para ela logo logo. Mas hoje não, hoje é comigo. Pode relaxar. Quem tá pronto para a palavra de Deus? Quero incentivar vocês a ficarem acordados até tarde nessa quinta-feira à noite, segundo o horário padrão daqui, à meia-noite, o começo de uma coisa e o fim da outra. E vamos lançar 5 músicas, e vai ser à meia-noite. Porque Paulo e Silas sabiam o que fazer numa situação de desespero. E quando cantamos juntos e nos reunimos e louvamos a Deus juntos, geramos liberdade nos nossos espíritos e geralmente geramos mudança na nossa situação. Mas eu quero que participem disso, todo mundo que está assistindo no mundo todo, à meia-noite. Eu vou precisar que tomem café e se planejem. Para alguns de vocês vai ser um milagre maior do que a fuga da prisão ficarem acordados até meia-noite. Mas nós confiamos que Deus vai mandar uma energia sobrenatural para vocês. Fiquem acordados até a meia-noite, entrem no Instagram e no Facebook. Entrem no MySpace. Vocês ouviram, jovens? E nos avisem de onde vocês vão assistir. Eclesiastes, capítulo 11. Eu quero continuar uma conversa que eu comecei no encontro que tivemos na terça-noite. Esta mensagem se chama O Mistério do Potencial. Quem aqui sabe que Deus colocou coisas dentro de você que você ainda não viu? Deus colocou coisas dentro de você que seus pais nem sabiam. E eu quero falar sobre essas coisas hoje com Eclesiastes 11. Versículos 5 e 6. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe. Ele falou nos 2 versículos, deve ser importante. Salomão, o homem mais sábio do mundo, falando sobre a ignorância humana, que mesmo depois de tudo que ele aprendeu, conquistou e todo o sucesso que ele alcançou, o tema comum dele nesse livro é que você não sabe. É um mistério. E ele disse que uma pode produzir e outra não. E como você não sabe, continue plantando. Como você não sabe, continue plantando. Pois você não sabe o que acontecerá, qual produzirá, ou se as duas serão boas. Digam as duas.
se as duas serão igualmente boas. Senhor, essa é a sua palavra. Então não te pedimos para tornar ela verdade. Ela já é. Que ela entre em nossos corações, afaste toda a falsidade, tristezas, distrações e mentiras, para que ela se torne realidade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar. Ao usar essas duas analogias diferentes para revelação do potencial, a associação é que há um processo pelo qual qualquer coisa precisa ser fertilizada, seja vida humana, seja uma semente que vai se tornar um sustento. Ela precisa passar por um processo de fertilização. E eu acho que eu não preciso falar com vocês sobre a cegonha. Se seus pais não falaram até agora, essa tarefa não é minha. Mas ele fala como no útero de uma mulher tem um processo e que uma parte da gravidez humana pode ser explicada ou pode ser anatomicamente identificada e que tem outra parte que ele chama de o caminho do vento ou o sopro, o ruá. Em hebraico é a mesma palavra. Quando você ouvir o Espírito de Deus, você também pode pensar em sopro de Deus. Os dois estão corretos. E é a mesma palavra porque é o mesmo processo. Tudo o que Deus sopra ganha vida. E se você precisa que Deus sopre sobre alguma coisa hoje, você está na presença dele e tudo é possível. Para falar a verdade, a maneira que todo esse projeto chamado Você Acabou de Começar foi o sopro de Deus em algo sujo. Ele pegou o pó da terra e quando soprou sobre ele soprou sobre o homem o sopro da vida. Então temos os ossos e tem o sopro. Um deles pode ser explicado e percebido com os nossos olhos, e se tem alguém sem lugar, não sei se tem, temos 2 lugares especiais na parte de cima. Então tragam 2 pessoas que viajaram, mas ficaram sem lugar e acomodem elas nesses lugares. Se for um marido e uma esposa, ou 2 pessoas solteiras que parecem se gostar e estão lá fora sem lugar, acomodem elas ali. Vamos ver o que Deus pode fazer. Porque quando Deus une as coisas e sopra nas coisas, o limite do potencial de Deus é só a sua crença, porque Deus é tão grande e tão bom. E a única coisa que limita ele é o que você acredita que ele pode fazer. E, sabe, alguém pode dizer que nada limita a Deus, porque ele é Deus, e é claro, ele é Deus. Mas Deus sopra nas coisas, e quando Deus sopra nas coisas, é importante recebermos quando ele sopra. Amém. Quantos aqui são os primogênitos? Os primogênitos. Vamos lá, uma salva de palmas para nós. Vamos lá, uma salva de palmas para nós. Porque nós fomos o experimento dos nossos pais. Eu acho que quando você vai ter um filho, e eu não tenho muitos conselhos para pais, mas esse é um que eu acho que é muito bom, e talvez eu escreva um livro sobre isso. Quando a gente tem o primeiro filho, a gente abre uma poupança para a faculdade. A gente abre uma poupança para a faculdade dos filhos, mas por primeiro, a gente devia abrir uma poupança para terapia. Vai fundo e começa. Aplica num fundo de investimento ou coisa assim. Porque a gente aprende coisas com eles que os outros, enfim, é meio complicado com o primeiro, porque você deposita todas as suas esperanças e sonhos e fantasias e projeções de criação naquela criança. Eu nunca vou esquecer quando Elaia, sabe, chegou em casa do hospital. Eu fui dirigindo a 30 km por hora na 485, sabe? Mas quando a Abby nasceu, que é a terceira, sabe, eu mandei ela pra casa de Uber, sabe? É porque eu já sei como é que é, vai. Mas com o primeiro, você tá aprendendo tudo, então você fica super protetor. E às vezes você é ambicioso demais, então tudo que a criança faz, você pensa, ah, meu Deus, ele tá tocando o piano. E a criança tá lá, batendo no piano, e você acha que ele é o Mozart. Porque, sabe, o potencial às vezes não tá lá. Quando o Elaia começou a jogar beisebol, eu lembro quando ele estava na equipe de arremesso. E a liga de arremesso é um pouco frustrante porque o arremessador está no mesmo time que você. O que é totalmente o contrário do beisebol, mas o arremessador quer que você acerte. E eu estava tentando descobrir como ajudar o Elaia com o beisebol, porque eu joguei um pouco de beisebol, meu pai me ensinou, mas eu não sei muita coisa. E eu descobri que um dos avós que estavam lá era um ex-rebatedor da liga menor de beisebol. E ele veio até mim num jogo, no meio da temporada, e perguntou, aquele ali é o seu filho? Eu falei que sim. Ele disse, ele é bom, tem potencial. E eu falei,
É sério? Tipo, tem muito potencial? Sabe, tipo, você acha que ele tem futuro? E eu não conseguia terminar a frase. E ele me interrompeu e me disse uma coisa que eu acredito que Deus queira dizer a alguns de vocês. Ele disse, é muito cedo para dizer. Em outras palavras, eu só estava tentando ser educado, falando que o seu filho leva jeito e incentivando você como pai. É cedo demais para dizer, sabe, se você deve ou não procurar um empresário, tá? Ele leva um pouco de jeito. Mas a gente sempre quer saber o quanto antes. E a gente posta as coisas e as pessoas não curtem em 2 minutos. A gente se sente pressionado a deletar, porque talvez a foto não seja tão boa quanto eu pensei que fosse, sabe? É a pior coisa do mundo, como vivemos nessa época de validação instantânea, em que nós esperamos que cada opinião seja aceita rapidamente. E se não acontece rapidamente, se não acontece naquele instante, e se não acontece até sexta-feira, e se na primeira semana que entramos na academia em janeiro não emagrecemos, cancelamos a nossa matrícula e começamos a dizer que os equipamentos eram ruins. Mas não eram os equipamentos, era a nossa consistência e a nossa necessidade interna de ver resultados rápidos. O homem disse, é cedo demais para dizer. E Salomão disse a mesma coisa. Ele disse que tem coisas na sua vida que são como os ossos que estão esperando o sopro, e você não sabe a maneira como Deus vai operar na sua situação. E é sempre cedo demais para você desistir de alguma coisa que Deus colocou dentro de você. Se Ele te deu um sonho, é cedo demais para desistir dele, só porque não se manifesta em 3 dimensões quando você começa a orar por ele. Então, é disso que eu quero falar hoje, do mistério do potencial. E como é cedo demais para dizer, e como a única maneira do potencial se revelar é através do processo a ser abraçado. Vocês concordam comigo? Eu nunca sei como uma pregação vai afetar as pessoas. E mesmo depois de pregar, é difícil conseguir discernir o impacto dela. Eu acho que eu podia me basear nas reações, talvez, mas eu fui a um jogo do Panteras uma vez e tinha uma mulher na minha frente gritando o tempo inteiro, mas ela foi embora no 4º tempo, porque às vezes os que gritam são os primeiros a sair. Por isso eu não sei o quanto a pregação foi eficaz só pelos gritos das pessoas. Fiquem à vontade para gritar, eu gosto de barulho, eu gosto mesmo de barulho, eu sou fã de punk rock, mas não sei medir a profundidade que atingiu só pelo barulho. Se vocês vão ser melhores para as esposas depois que eu pregar, é que vai mostrar que a minha mensagem foi entendida. Eu achei que eu fosse ouvir alguns améns de vocês que estão aqui na Assembleia hoje. Mas vocês não sabem. Vocês realmente não sabem. E a ideia do potencial humano e de um Deus sem limites está presente nesse texto, de maneira que vocês podem ver várias vezes na Escritura e em vários exemplos. E se vamos falar sobre Pedro, que teve que lançar a rede para o outro lado do barco depois de ter passado a noite toda sem pescar nada, o potencial estava lá. Mas antes do comando ser dado por Jesus no lugar de frustração dele, eu dei o nome dessa mensagem de mistério do potencial porque eu achei que soava bem. Mas eu podia ter chamado também de a infelicidade do potencial. E podemos pregar sobre isso também. Porque quando se é jovem e as pessoas dizem que temos potencial, é um elogio. E nos sentimos esperançosos. Quando chegamos aos 65 e as pessoas dizem, você tem muito potencial, é deprimente. Porque quando tiver 65, não preciso de potencial, preciso de aposentadoria. Potencial não paga as contas. Potencial não põe uma aliança no meu dedo. Você vai ser uma boa esposa. Eu queria ser esposa há 3 anos. Se eu sou uma boa esposa, cadê o meu bom esposo? Eu venho à igreja e eu passo por vários homens. E tem vários homens cristãos que não dão um abraço em ninguém e oram pedindo uma esposa em vez de convidar uma mulher para sair. E eu não posso fazer nada com potencial. Parece que essa pegou em cheio. Você nunca sabe o potencial de uma semente só olhando para ela.
Oi, sementinha. Sabe, você ora por uma semente, mas não conhece o potencial dela. Você pode estudar a história das sementes e talvez você até possa calcular o potencial ou compreender o que ela contém, mas o único jeito de conhecer mesmo o potencial é plantando ela. E será que na sua vida e na minha vida, bem agora, existe potencial que ainda não foi plantado? Então, enquanto ficamos frustrados com o que está faltando na nossa vida, já está dentro de nós, de forma imatura. E enquanto não plantarmos, nós não vamos saber como poderia ser. Eu acredito que nesse lugar hoje, existem sementes famintas. Existem coisas, dons, habilidades, pensamentos, ideias, sabedoria que Deus colocou em nós, mas não vão se mostrar enquanto você não semear. Eu posso pregar como o Dr. Seuss. Eu tô com as rimas afiadas hoje. Você nunca vai colher enquanto não semear. Enquanto oramos, Deus, mostra o meu potencial, e fazemos testes de personalidade, e não faz mal. Deus abençoe Myers-Briggs onde quer que ele esteja. Deus abençoe o Enneagrama. A Holly lê essas coisas pra mim. Ela diz que eu sou o tipo 1 e ela é do tipo 9. E o 1 e o 9 combinam. E que o meu 1 e o 9 dela formam o casal perfeito ou coisa assim. Eu não sei como é que é. Eu gosto disso tudo. Mas a verdade é que você não pode marcar um teste e descobrir o que tem em você. Você não pode ir numa jornada de autoconhecimento e descobrir o que tem em você. Porque, escuta só, enquanto a semente não é sacrificada, enquanto ela não está numa coisa maior chamada solo, enquanto ela não se abre para realizar alguma coisa, você não sabe o que tem nela. E quando você vive uma vida egoísta, uma vida segura, e você não planta, você não vai saber. O inimigo transformou muitos de nós em egoístas e desanimados, que as nossas sementes estão famintas. Não por falta de potencial, mas pela falta do processo. Então eu penso em Eliseu arando um campo em 1 Reis 19, só como um exemplo. Ele está arando, versículo 19, e ele estava arando um campo com 12 parelhas de bois, tá ali. Ele estava arando com 12 parelhas de bois à sua frente. Ele não estava fazendo pose, em vez de arar. Ele não estava postando no arado. Ele só estava arando. Ele só estava arando. E muitas vezes nós confundimos o fato de não termos solo bom na nossa vida, que são boas oportunidades, mas talvez o solo seja bom, só não foi semeado. E eu me pergunto às vezes se as coisas pelas quais passamos que são difíceis para nós, não é o inimigo nos atacando, mas Deus nos arando, para preparar o solo, para preparar nossos corações, para preparar as nossas vontades, para não sermos arrogantes e orgulhosos, mas termos um coração semeado. E eu não sei para quem é o recado, mas muitas coisas que você ora para irem embora, é Deus que está arando. E é o processo de plantação de Deus. Assim como Eliseu estava arando o solo, eu acredito que Deus estava arando Eliseu. E eu acredito que Ele está arando alguns de nós e preparando o nosso solo e preparando nossos corações. Porque às vezes, se Deus nos visita cedo demais com uma oportunidade para a qual a vida ainda não nos preparou, nós não vamos só desperdiçar a oportunidade, mas vamos magoar outras pessoas no processo. Então eu não quero que o meu coração seja um campo não arado. Mas eu acabei me precipitando. Porque essa mensagem não é só sobre arar, mas é sobre plantar. E o que eu quero dizer mesmo é que vocês não fazem ideia de qual pode ser o seu estímulo até você plantar. Como pode ser o seu sorriso até você plantar. E plantar, para mim, é o diferente. Para um fazendeiro, é prático. Eu vejo como uma metáfora. Plantar. Mas esse processo que Salomão está descrevendo ali numa sociedade agrícola, hoje em dia poderia ser dito como um iPad.
Porque tem muito mais. Você tem que entender que a Bíblia foi escrita no contexto dessa cultura. Então seria como dizer... Escuta só, eu estava do lado de um homem no avião e isso aconteceu de verdade, tá? Foi verdade. Eu tinha comprado um iPad já faz uns anos. Eu estava orgulhoso de ser uma das primeiras pessoas com um iPad. Tinham acabado de lançar. E a gente mandou um estagiário para a loja da Apple para comprar um dos primeiros iPads, tá? E eu deixei ele comprar alguma coisa para ele também, tá? Eu forneci para eles. Mas eu queria ter um dos primeiros iPads porque o Levi Lusco tava me dizendo: você tem que comprar um iPad, cara. Ele é muito... Conhece o meu amigo Levi? Ele veio aqui pregar. Você tem que provar esse molho, cara. Você tem que comprar esse relógio para treinar, cara. Você tem que comprar um iPad. Ele sempre diz pra eu comprar alguma coisa que eu já tenho e tá sempre fazendo parecer que tá faltando alguma coisa na minha vida. Parece um garoto propaganda. Compre um iPad, cara. É lindo, é tecnologia, é lindo. E eu comprei um iPad. E o cara do meu lado também tinha um iPad. E a gente sentiu aquela ligação. E ele perguntou o que achou do iPad. Eu falei, eu não sei, acabei de comprar. Ele disse, eu comprei faz uma semana. Aí eu falei, mas só foi lançado ontem. E ele disse, eu tenho contatos na Apple. E eu fiquei, E eu tenho um estagiário. Mandei ele até a loja. E aí ele perguntou, pra que você vai usar ele? E eu falei, eu sou pastor. Eu vou fazer as pregações com ele. E ele perguntou, e o que mais? Eu falei, eu não sei o que mais, só isso, eu acho. E aí ele ficou com uma expressão na cara, tipo, de nojo. Sabe, decepcionado com a pessoa que um minuto atrás ele tinha uma afinidade, mas agora ele não sentia nada, além de uma tristeza grande, sensação de perda, do que podia ter sido uma relação ótima. E ele falou assim, você tá usando esse aparelho muito abaixo do potencial dele. Não nos falamos mais durante o voo todo. Eu não sabia o que responder. Desculpa, cara, eu não sei. E sabe, sempre que eu abro um iPad, eu penso no que ele podia fazer. E eu penso no que tem nele e no que ele pode se conectar pela conexão do Wi-Fi. Eu penso em tudo o que ele poderia fazer, que ele não tá fazendo. Eu penso no potencial dele, eu penso em tudo que tá dentro das pessoas para as quais eu prego. Tudo que tá dentro de você que você ainda não acessou e tudo o que tá dentro de você que ficou soterrado, que ficou encoberto, mas o lance da terra é que também pode realçar o potencial. O lance da semente quando vai pro solo é que, não esquece, ela não vai pro solo para morrer. Ela vai pro solo para se multiplicar. Você sabe do que eu tô falando, porque você já teve um fracasso na vida e as pessoas não te valorizaram, e as pessoas se afastaram e parecia que tinha acabado, mas você esperou um pouco, e você regou com água, e você confiou um pouco, e você continuou vindo à igreja, e de alguma forma, Deus transformou a dor em potencial. Se você já pescou a noite inteira e não pegou nada, mas você lançou a sua rede do outro lado e pegou um balde cheio, eu quero que grite agora que tem muito mais. É um mistério. Eliseu estava arando e Elias diz alguma coisa. Ele diz, na verdade, ele fala com uma ação e não com palavras. Ele joga a capa sobre Eliseu, o que representa o potencial por milagres. E quando a capa de Elias, lembram que ele faz muitos milagres, que ficou diante de Acabe, que fugiu de Jezabel e encontrou Eliseu arando no campo e jogou a capa, o símbolo do potencial. Eu não sei para quem é, mas Deus está lançando alguma coisa no seu caminho hoje. Eu queria jogar esse microfone bem na testa de vocês para vocês entenderem. Mas ele custa caro. Não falam muito sobre isso. É muito misterioso. É muito misterioso. E quando Eliseu recebe essa capa, ele não realiza um milagre na hora. Na verdade, eu vou dizer como o potencial é misterioso. A gente não
escuta mais o nome de Eliseu até 2 Reis, capítulo 2, que muitos nos dizem ser 13 anos depois que o potencial dele foi sugerido pela primeira vez. Mas o potencial dele não foi revelado até ele pegar aquela mesma capa e bater nas águas com ela, depois de um longo período de obediência. Vocês têm que saber quando gritar. Agora é hora de gritar. Porque é quando o potencial é provado, quando ele é plantado. Plantado. Já está no dispositivo, mas só pode ser retirado do dispositivo através de um processo de conexão. E esse processo de conexão, em termos de sementes, gira em torno de plantar. O que me faz pensar, em primeiro lugar, no semeador. Porque quando o semeador planta uma semente, lembram? Fazendeiros não fazem funeral para as sementes que eles espalham. Em vez disso, eles têm expectativas de ver elas de novo em um formato maior mais tarde. Então você nunca se despede de nada que você entrega nas mãos de Deus. Você só está abrindo as mãos. O que significa que antes de você receber qualquer coisa, você precisa soltar uma coisa. Para vocês que gostam de fazer anotações, podem anotar a palavra soltar. Porque o processo é revelado no potencial. E o potencial é revelado no processo. E depois tudo acaba se desenrolando. Mas o primeiro passo é soltar. O semeador precisa soltar a semente para ver o que ela pode virar. Eu me pergunto se tem alguma coisa que você precisa soltar na sua vida hoje. E será que você está olhando para alguma coisa, orando por alguma coisa e tentando manipular alguma coisa que Deus quer que você solte para poder amadurecer e se manifestar? E isso é para todos nós que amamos controlar. Porque enquanto não soltarmos, não pode crescer. Olha para quem está do lado e diz, pode soltar. E veja brotar. Pode soltar e veja brotar. Mas não pode brotar com você tentando controlar. Não é? Sementes famintas e depois sementes sufocadas. Você segura tão forte. Ah, é o meu tempo, é o meu dinheiro. Eu sinto muita pena de quem não é generoso. Eu tenho muita pena de você, porque só o que a mesquinharia faz é sufocar a semente que Deus deu para você. E se você soltar ela, quem sabe o que ela pode virar? E se eu começasse a pregar para o espelho? Ia voltar direto para mim. Mas se eu pregar para aquela câmera, pode chegar até Botsuana e ajudar uma pessoa que está lá. Ou em Bamberg, na Carolina do Sul, não importa. É problema de Deus aonde vai chegar. O meu trabalho é semear. Temos que semear de manhã, semear de noite, semear quando tá afim, quando não tá afim. Semear quando elogiarem, quando criticarem. Semear quando gritarem hosana, quando quiserem te prender. Semear quando notarem, semear quando não notarem. Semear, semear, semear. Mas assim como você não pode viver a sua vida sem acessar tudo que está no dispositivo e esperar ser um reflexo da imagem de Deus, você também, e eu quero falar isso porque é importante, porque quando falamos de potencial, muita gente começa a produzir alguma coisa que Deus não colocou dentro delas. Vemos laranjas que querem ser maçãs, maçãs querendo ser laranjinhas quinquã. Você não é uma quinquã. Você é uma maçã vermelha deliciosa. Você vai ser uma maçã vermelha grande e suculenta. Mas você quer ser uma quinquã. O meu barbeiro contou uma história esses dias. O nome dele é Fly Ty. É com ele que você deve cortar o cabelo. Ele tem o nome de Fly. Eu confio nele porque ele é o Fly Ty. É ele que corta o meu cabelo. E ele atende aqui nas cidades da região. Eu pedi permissão para ele para contar isso porque eu não queria constranger ele. Mas ele me contou a história mais idiota esses dias.
Ele estava cortando o meu cabelo e ele tem um péssimo hábito de parar de cortar o cabelo enquanto conta uma história de 15 minutos e ele precisa aprender a ser multitarefas porque eu tenho coisas pra fazer. Ele pode usar a tesoura e falar, mas tudo bem, porque eu geralmente gosto das histórias dele e das piadas, mas essa foi idiota, escuta só. Ele me contou uma história e eu não lembro exatamente que ano foi, mas há alguns anos. Ele estava apresentando, porque ele não é só o barbeiro, ele é um apresentador, é uma personalidade do rádio. Ele trabalha para os Hornets, é muito engajado na comunidade. Ele dá palestra para crianças e sempre que ele vem cortar o meu cabelo, ele conta o que falou para um grupo de crianças naquele dia. E que tocou num casamento, e que curou câncer, e que apagou o incêndio no caminho na estrada. E ele tá em todo lugar, toda hora. Mas ele estava me contando uma história. A gente estava falando de potencial e que Deus coloca na gente. A gente fala muito disso, a gente fala muito de Deus. E eu acho que é porque o meu pai era barbeiro. Eu tenho muito carinho pelos barbeiros e quando eles começam a cortar, eu começo a conversar. E a gente estava falando e ele me contou uma história de que o Jay-Z chegou para um show, acho que foi nos anos 90, antes de ele ser famoso como ele é agora. E o lugar não estava cheio. E o Fly Tie era um dos apresentadores dos shows. E ele disse que observou o Jay-Z durante o show falando com um dos membros de um grupo feminino que também ia tocar lá, chamado Destiny Child. E ele disse que o show não estava cheio, porque o Jay-Z estava só começando a aparecer e ainda ia vir a ser o que podem dizer o melhor rapper de todos os tempos. Depende de como você quantifica isso, é uma coisa forte. Mas ele disse que sente muito por aquele dia, porque o Jay-Z e a Beyoncé estavam lá e eu estava vendo o relacionamento deles começar diante dos meus olhos. E ele tem a minha idade. E frequentemente eu penso, olha o que ele fez com a vida dele e o que eu fiz com a minha. Olha, de todas as pessoas da Via Láctea, para você escolher usar como padrão de quão bem-sucedida é a sua vida, você tinha que ir e pegar o Jay-Z. O Jay-Z não é nem o Lil Wayne, o Jay-Z. Você teve que escolher o rapper mais influente de todos os tempos. Então olha o que ele falou. Ele queria se sentir pequeno. Queria tanto que em vez de focar em olha as graças que Deus me deu, eu pedi permissão para falar isso e ele disse que eu podia. Em vez de... Eu vou pregar para ele pela câmera, ele tá ouvindo agora. Em vez de pensar, olha o que eu podia ter sido se não fosse pela graça de Deus. Olha como ele me levantou, olha como ele me manteve vivo, olha como eu não virei estatística, olha como ele tá me usando de maneiras que eu nunca podia imaginar, olha como ele me deu um dom, olha como tem sido bom pra mim. Você não é Jay-Z. Você não deveria ser. Então fala pra quem tá do lado, você não é a Beyoncé. Fala, mas eu sou filho do destino. E o que Deus colocou dentro de mim. Eu disse, o que Deus colocou dentro de mim tá procurando um lugar pra crescer. Eu vou pra minha escola como uma semente, pronta pra crescer. E não julgue a importância pelo tamanho da semente. Eu sou o grande Fly Tie. Tesoura numa mão e microfone na outra. Eu tenho potencial. Mas eu preciso largar o que eu acho que eu deveria ser. Para virar o que eu sou. Sabe, às vezes, quando sentimos uma culpa com os filhos? Essa sensação de... Ontem eu assisti o jogo de futebol com os meninos e eu chorei porque eu vi um comercial de um homem levando o filho para pescar. Eu me engasguei e eu disse, desculpa, meus filhos, eu nunca levei vocês para pescar. Porque é onde eu acho que as lições da vida precisam acontecer, num barco. Eles disseram, tudo bem, pai. Relaxa, só vê o jogo. Mas às vezes a gente pensa, eu preciso ser um pai assim.
Sabe, a verdade é que a Holly estava me contando que o pai dela levava ela para andar de barco toda hora. Eu perguntei, você não sente que casou com um cara errado? Porque eu nunca levei vocês para andar de barco e, aliás, eu nem sei como pilotar um barco. Ela disse, não, eu odiava andar de barco. Meu pai gostava do barco. Viram como eu fiz? Eu preciso andar de barco com meus filhos para ser um bom pai. É uma coisa pequena, eu entendo, mas podia ser mais profundo que isso. Você pode começar a pensar qual é o seu limite de tempo para ter uma família. Qualquer coisa. Eu devo tentar ir mais longe na minha carreira. Mas quando você solta o que deveria ser na sua cabeça, quando se liberta disso, e o semeador precisa soltar a semente. Eu sinto Deus nos chamando a soltar algumas coisas, até mesmo a soltar a amargura. Se alguns de nós largássemos toda essa amargura, nós teríamos uma colheita de paz. Nós temos que largar. Deus está me chamando a largar algumas coisas. Largar algumas expectativas e largar as minhas ideias perfeccionísticas de tipo 1 de Enneagrama. Acertei? Tipo 1? Tá. Eu sei lá. O que eu sei é isso. Às vezes eu corto a minha circulação e sufoco as sementes da oportunidade por causa da minha necessidade de controlar. Então, quando você joga a sua rede do outro lado, sabe o que é legal em semear? Você não precisa estar afim para fazer. A semente não liga se você largou com cuidado ou se jogou e foi embora. Ela vai ficar onde tem que ficar. Pedro disse, nós trabalhamos muito a noite toda e não pescamos nada, mas porque você está dizendo. E ele foi abençoado enquanto revirava os olhos, porque ele teve fé para fazer o que Jesus disse. Você tem que semear quando estiver afim e semear quando não estiver. Agora, do ponto de vista da semente, ser plantado é uma experiência diferente. Porque o semeador precisa soltar, mas a semente precisa permanecer. E os dois são muito importantes. Muito importantes. Eu não queria fazer isso, eu prometo. Muito importantes. Permanecer. 13 anos até ele descobrir o significado daquela capa. 13 anos de plantado. Especificamente falando, por que Pedro ganha tanto tempo no púlpito por ter descido do barco? A mesma coisa que fez ele descer do barco fez ele fugir quando Jesus foi para a cruz. E quanto a João, que ficou no barco, e quando Jesus estava na cruz, permaneceu lado a lado para cuidar da mãe dele. Nós não celebramos os que permanecem. Nós não celebramos aqueles que simplesmente fazem. Isso é até um slogan de uma marca de tênis, mas nós não celebramos. Em outras palavras, a semente precisa permanecer para reproduzir. Eu me pergunto por que pensamos que Deus pode produzir o que Ele quer produzir na nossa vida, quando nós ficamos arrancando o que Ele está fazendo, sempre que fica desconfortável. E o solo é tão importante para o crescimento da semente, que você pode ter uma semente muito boa, e ela pode não gerar nada, não porque não era nada, mas porque estava cercada de alguma coisa que não era digna da sua presença. Você pode pôr uma semente muito boa, esse é o poder do ambiente. Que o que está ao redor da semente determina se o que está dentro da semente vai sair da semente. Eu não sei se isso é pertinente a com quem você anda passando grande parte do seu tempo, mas o que está ao seu redor, uma hora determina se o que está dentro dela vai brotar. Você pode ter coisas muito boas em você, mas se tudo ao seu redor é sombrio, é barulhento, e tudo ao seu redor, se não tem luz,
Se não tem hidratação, não vai criar raiz. E se não tiver raiz, não pode brotar. E na verdade, Deus me mandou falar para algumas pessoas dizendo: não tem nada errado com a sua semente. Não tem nada errado com quem você é. O problema é o que está cercando você. Na sua mente, no seu coração, no seu feed, no seu tempo, na sua agenda. Eu estou procurando por solo arado. Eu quero outras pessoas na minha vida que podem ajudar a brotar. Eu quero entrar num grupo virtual. Olha aquele cara, ele é profissional. Eu quero ficar perto de solo bom, porque eu quero que as coisas boas em mim voltem para mim. Quem aí sabe que se colocar os filhos perto das pessoas certas, sabe que o filho vai se tornar um médico? Eu sei que sim, é o ambiente, mas presta atenção. Por que achamos que Deus pode nos abençoar para crescer? Se toda vez que o solo fica desconfortável, nós vamos para outra igreja. Vocês sentiram essa tensão? Eu senti. Quando vejo pessoas nessa igreja que estão aqui há 10 anos, quando eu vejo pessoas nessa igreja que seriam plantadas, eu percebo que o potencial do que está dentro de alguém só pode se manifestar mesmo quando é época de amadurecer. E quando caminhamos, sabe, eu não gosto disso, ou eu vou lá naquela igreja nova, eu não gosto do jeito que falam comigo, eu vou pra lá, eu vou fazer amigos novos, sabe? Você tá levando o velho você mesmo para novos amigos. Então, vocês não vão gostar, eu vou soltar essa semente de qualquer jeito, quero sobrancelhas levantadas com essa semente. É muito importante que você permaneça às vezes. Eu sei que às vezes temos que achar um solo melhor, mas às vezes é a nossa incapacidade de deixar o que Deus está fazendo na nossa vida dar certo. Ele usa coisas desconfortáveis, mas se nunca permanecer, você nunca vai ver. Se você continuar se mudando para uma cidade nova, sempre que se dá mal no relacionamento, para você começar de novo com a mesma semente que você carregava no último relacionamento, você nunca vai ver o potencial dela. Então eu tenho que permanecer. Tenho que permanecer na fé. Eu preciso permanecer na vinha para eu ter raízes. Para eu virar o que eu já sou em forma de potencial. E só Deus sabe o tempo que vai levar para eu virar tudo o que eu sou. Quando João estava escrevendo sobre isso em sua epístola, ele disse: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus. E agora vejam o versículo 2. Amados, somos filhos de Deus. Agora. Agora. Quando eu sou perdoado, eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sou capaz, eu sou forte e corajoso. Isso está em mim agora. Mas o que seremos ainda não apareceu. E só pode aparecer se permanecer. Isso será revelado se você permanecer. 13 anos para o potencial ser revelado. Muitos não aguentariam nem por 13 dias. 13 anos para ver o que é. 13 anos depois de ser plantado. E ele fez o seguinte, escutem, Eliseu fez o dobro de milagres que Elias tinha feito. Você ainda não sabe o que está em você. Você não sabe no que o pão partido da sua expectativa frustrada vai se multiplicar se você deixar tudo nas mãos de Deus um pouco. Você ainda não sabe. O inimigo não pode tirar o que o Senhor colocou em você, mas se ele te impedir de semear isso, você nunca vai saber o que ia ser. Se ele te convencer a desistir, abrir mão, acabar com a sua vida, perder a esperança, virar um cético, se ele conseguir te fazer parar de semear, eu estou pregando para pessoas que pararam de semear por causa do que não sabiam.
Porque você não sabia. Desistiu cedo demais. É cedo demais para dizer o que vai ser. É cedo demais para dizer se fez diferença. É cedo demais para dizer se valeu a pena ou não. É cedo demais para você parar sempre que você pega a semente e tira para olhar para ela e julgar. Você interrompe o processo que faz ela crescer. Então para de julgar ela. E não para de regar. E continua semeando. E continua confiando. Porque Eliseu vai em frente, não só para dividir as águas do Rio Jordão, que foi o primeiro milagre dele, mas depois ele chega a Jericó e ele sara as águas. E ele curou o veneno que tinha nas águas. É o segundo milagre. Depois ele chamou 2 ursas da floresta para matar uns garotos, porque ele ainda estava tentando melhorar isso, porque o potencial pode ser difícil no início e você pode usar mal o seu poder num estágio mais cedo da sua vida. Não esqueça disso. O que te torna poderoso te torna vulnerável. E a força imprudente é uma fraqueza em dobro. O que importa é o potencial, mas tudo o que ele fez girou em torno do potencial. Desde quando ele estava arando era pelo potencial. Desde quando ele falou para os reis, aí, cavem cisternas, em preparação para a chuva que não vai vir de uma fonte natural. Mas Deus vai enviar quando vocês fizerem uma coisa natural. Era a preparação para o potencial do poder de Deus. Como o azeite da mulher, você nunca julga o que pode estar na fonte pelo tamanho do suprimento atual. Então a mulher fala, não é muito, eu não sou muito boa, eu não sou bastante, eu não sou muito famosa, eu não tenho muitos seguidores, eu não sou o Jay-Z, eu não sou a Beyoncé, eu não tenho isso, eu não sei cantar assim, eu não sei dançar assim, mas um pouco de azeite derramado em várias vasilhas. O importante não era a quantidade de óleo, era a quantidade de vasilhas. Olha, quando a mulher sunamita fez um quartinho para ele profetizou que ela ia ter um filho. Ela já tinha desistido. Ela nem acreditava que isso ia ser possível. Ela nem sabia que isso estava nela, até a palavra de Deus ser proferida para ela. Você não sabe o que está dentro de você. Você não sabe o que está nos seus filhos. Não julgue cedo demais. Eles podem se sair melhor que os alunos que só tiram 10. Os alunos nota 10 podem trabalhar para ele. Você ainda não sabe. É cedo demais para dizer. Meu Deus, para quem é isso? Deus está me usando mesmo para alguém hoje. Eu sei quando ele fala através de mim assim que é para uma pessoa. Eu não sei em quem eu estou semeando isso, mas vai dar retorno. Eu sei que vai. Eu lanço essa palavra na sua vida hoje. Eu lanço ela na sua vida como Elias lançou a capa nos ombros de Eliseu. Que quando essa palavra tocar você, o potencial do que Deus colocou em você, cada dom, habilidade, experiência, plano, tudo pelo que Deus te ajudou a passar, até mesmo toda a dor, é um milagre em potencial. É a semente da palavra de Deus. As sementes são coisas pequenas. Eliseu disse para Naamã, vai ao Rio Jordão e lave-se 7 vezes. Sabe quando ele foi curado? Não na primeira vez, não na segunda vez, não na terceira vez, na 7ª vez. O potencial é revelado no processo. Um dia, um jovem profeta estava cortando madeira para construir uma escola para os profetas e o machado caiu na água. E Eliseu mostrou, o jovem mostrou para ele onde o machado tinha caído. Ele jogou um galho e o machado flutuou na água. O potencial para Deus falar por uma coisa pequena na sua vida é tão fácil quanto é para Ele falar por uma coisa grande. Tudo isso estava em Eliseu, em forma de potencial. E tudo se manifestou quando ele plantou a si mesmo, no propósito de Deus. Muito bom para mim. Ainda tem tanta coisa em você, cara. Ainda tem muita coisa em você. Mas você não vai saber se parar de semear. Então vamos seguir Eliseu até o último milagre que ele realizou. A Bíblia registra, dependendo de como você divide, 15 milagres que Eliseu realizou. Elias realizou 8. Então é quase o dobro da quantidade de milagres. A herança em dobro que Eliseu pediu,
Ele recebeu. E a última coisa que vemos ele fazer, ele está com um rei que está sendo atacado. E ele fala para o rei para pegar o arco nas mãos e começar a golpear o chão com flechas. Quando ele golpeava o chão com uma flecha, era um ato de fé, representava uma vitória em potencial que Deus tinha dado. E quando ele acertou o chão 3 vezes e parou, ele chateou Eliseu. Eliseu disse: você está usando esse aparelho muito abaixo do potencial dele. E ele se irritou, porque ele viu as vitórias que podiam existir se o rei tivesse acreditado no próprio potencial. E sabem o que é bem estranho? Depois de tudo que Eliseu fez, um milagre a menos que o dobro de milagres que o seu mentor realizou, Elias fez 8, Eliseu fez 15. O rei golpeia o chão e para, e aí ele perde o potencial. E Eliseu se irrita. E o versículo seguinte diz, em 2 Reis 13, 20, Eliseu morreu e foi sepultado. Apenas isso. Ele não foi enterrado, ele foi plantado. Porque ainda restava um milagre dentro dele, que não havia sido realizado. Tem alguém que ainda tem um milagre nos seus ossos. E uma coisa que você enterrou está tentando voltar à vida enquanto eu prego hoje. Uma coisa que você enterrou, uma esperança ou uma qualidade, um elemento da sua personalidade ou uma coisa na qual você confiou em Deus e ainda está nos seus ossos. Então eles enterraram Eliseu. E um dia a Bíblia diz, quando estavam fazendo um funeral, tem tanto potencial nesse lugar. Tem tanto potencial nesse lugar. Vocês não fazem ideia do potencial que tem nesse lugar. Enquanto faziam o funeral, a Bíblia diz que em todas as primaveras, tropas moabitas apareciam e invadiam o país durante as colheitas. Não é interessante que o ataque sempre acontece quando a colheita está perto? Vocês já estão com sono, né? Eu sei que estão cansados, mas fiquem comigo 3 minutos e eu prometo que eu estou finalizando. O ataque sempre acontece. Se o inimigo não consegue te impedir de semear, ele quer que você desista quando você for colher. Ele quer que você desista bem no momento. Se você parar agora, você não vai saber como poderia ter sido. E a Bíblia diz que um homem ia ser sepultado, tinha um funeral acontecendo. O versículo 21 diz que, quando as tropas estavam vindo, eles ficaram com pressa e jogaram o homem, olha só, num túmulo de Eliseu. Quando eles fizeram isso, estragou o funeral. Porque quando enterraram Eliseu, ele ainda tinha um milagre em seus ossos. Então agora, quando a coisa morta toca nos ossos de Eliseu, olha só o que Deus vai fazer na sua vida. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e voltou a ficar de pé. O que você está falando, pastor? Eu estou falando que se você crescer nos ossos, se você acreditar no poder de Deus, se você declarar o poder da ressurreição sobre tudo que você semear, nada é desperdiçado, nada acaba, nada termina. Se você acredita, eu quero que grite agora. Vamos dar a ele um grande louvor. Eu acredito na ressurreição. Eu acredito que Deus é um ladrão de túmulos. Eu acredito que os ossos de Eliseu ainda têm poder. Eu acredito que a palavra do Senhor pode atingir algo enterrado. Eu acredito que a semente que você semeou não foi enterrada, foi plantada no solo da fidelidade de Deus. Vamos lá, vamos tocar nossos ossos hoje. Vamos lá, vamos tocar nos ossos. Vamos até o túmulo vazio, onde eles enterraram Jesus. Mas Deus plantou ele. Ele foi o primogênito de toda a criação. E quando ele foi enterrado,
Ele não ficou lá dentro, mas ele se levantou. E eu levantei. Eu levantei também. Vamos lá. Se você recebeu essa palavra, levanta a mão. Vamos lá, todo mundo. Vem com a gente. Eu quero que fiquem com as mãos erguidas porque acreditamos na ressurreição. Acreditamos em segundas chances. Acreditamos em recomeços. Nós acreditamos. Alguém acredita nisso? Alguém acredita no que diz esse versículo? O sepulcro onde os guardas vigiavam em vão. Prestem atenção agora. O corpo dele... Eu estava pedindo ontem à noite por essa mensagem da Bíblia. E eu tinha que contar o que Deus me mostrou. Que não era um túmulo, era um jardim. O sepulcro onde os guardas vigiavam em vão. E depois de 3 dias, o que aconteceu? Quantos aqui acreditam na ressurreição? Eu quero todas as mãos erguidas, todas as vozes cantando. Tá chegando a hora! Tá chegando a hora! Obrigado por assistir o canal no YouTube da Igreja da Elevação. Não pare por aqui, se inscreva na IFAM, nossa família estendida na internet. E assista ao vivo todos os domingos. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e nenhuma live. E compartilhe com um amigo. Você também pode apoiar o ministério clicando no botão Doe Agora para ajudar a continuar alcançando pessoas ao redor do mundo para Jesus Cristo. Mais uma vez, obrigado. Deus abençoe.